Olá, pessoal. A gente vai fazer então agora uma aulinha, uma videoaula, né, sobre concordância nominal. Esse conteúdo está na apostila 3 de vocês. E, na verdade, a prof está fazendo uma inversão. Ele inicia com concordância verbal e depois é para concordância nominal. A gente inicia então por nominal e depois a gente vai para verbal, que é primeiro para vocês entenderem um pouquinho que chão a gente está pisando. E a concordância nominal, ela é relativamente mais fácil que a verbal. Então, a gente faz uma inversão só na logística, tá? Primeira coisa, o que é a concordância nominal? É uma relação que se baseia entre o substantivo e os seus determinantes. É o substantivo e a relação que ele vai ter entre o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, tá? Lembrando que o substantivo é um núcleo, então os termos que estão ao lado deles, né, dele, vão funcionar muitas vezes como os adjuntos adnominais. Então, é esses termos que a gente trabalha como concordância nominal. Primeira coisa, regra. A regra geral é uma regra baseada na relação do adjetivo com o substantivo, que é o principal elemento concordando. E o artigo também. Então, eles concordam em gênero e número com o substantivo que eles acompanham. Ponto. Essa é a regra final. Mãos, né? É o meu substantivo. O as, que é o artigo, e o adjetivo, que está aqui, que é trêmulas, concordará em gênero e número com o substantivo. Fechou? Regra geral, as mãos trêmulas. O que a gente vai ver aqui para frente, daqui para frente, são as regras que fogem dessa possibilidade de simplesmente concordar em gênero e número. Isso daqui é uma concordância nominal, tá vendo? É uma concordância entre os nomes. O substantivo, que é o núcleo dessa minha ação aqui, e os seus determinantes, que neste caso é o artigo e o adjetivo. Agora, quando o meu adjetivo ele pode se posicionar de duas maneiras, antes e depois do substantivo. Quando eu tenho um substantivo simples, como é aqui, eu estabeleço a regra geral de pluralizar de acordo com o acompanhante. Porém, podem existir possibilidades de você ter dois substantivos sendo adjetivados pelo mesmo termo, agrupados. Por exemplo, roupas e prendedores, que são dois substantivos. O meu adjetivo, então, pode vir antes, pode vir depois. Quando o meu adjetivo vier antes, que é, por exemplo, o termo caído, como tem aqui, ó, ele obrigatoriamente concorda com o mais próximo. Tá vendo que o adjetivo, a frase está toda invertida, e o adjetivo está antes do meu grupo, ó, de substantivos, que são roupas e prendedores. Obrigatoriamente, o meu adjetivo vai concordar com o mais próximo. Porém, ele corresponde aos dois. Isso daqui é só uma regra de concordância. Quando eu digo que nós encontramos caídas as roupas, ele está concordando em gênero e número com roupa. Mas quem é que está caído, na verdade? As roupas e os prendedores. Então, ele corresponde aos dois, mas ele estabelece a concordância com o mais próximo. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Vale para os dois, mas eu estabeleço a concordância com o mais próximo. Encontramos caído o prendedor e a roupa. De novo, os dois estão caídos, mas a minha concordância é feita exclusivamente com o mais pertinho. A gente já vai conversar um pouquinho mais. Quando os substantivos forem nomes próprios, mesmo que o adjetivo venha antes, ele vai concordar com os dois. Só quando forem nome próprio, tá? Então, Fernando e Cláudia, como são nomes próprios, adoráveis, tá vendo? Concorda com os dois.
O mesmo vale para parentesco, tá? Nome próprio ou parentesco. Parece uma regra também bizarra, né? Falar de parentesco como uma regra, mas ele tem a mesma validade. Então, divertidos, primos e primas, tá? Concordando com as duas possibilidades de ideia. Quando o meu substantivo agora vem antes e o meu adjetivo vier depois, tá vendo? Eu vou estabelecer agora uma possibilidade um pouquinho diferente de concordância. Quando eu tenho, por exemplo, tá? A indústria oferece localização e atendimento. Olha o que vai acontecer. Quem são os meus substantivos? Localização e atendimento. Atendimento, localização. Localização e atendimento, atendimento e localização. Quem é o adjetivo aqui? Perfeito. Então, quando eu tenho os substantivos agrupados primeiro, e o meu adjetivo agora é o elemento que vem depois, existem duas possibilidades de concordância. Ele pode concordar com o mais próximo, então eu digo localização e atendimento perfeito, porque ele vai concordar em gênero e número, com o mais pertinho, né? Masculino, masculino, singular, singular. Atendimento e localização perfeita, ó, concordando com o mais perto. A localização perfeita. Mas quem é que é perfeito nesses dois? Ambos, tá vendo? Eu só estabeleci a opção de concordar com o mais perto, mas vale para os dois, por isso que eles estão sendo agrupados. Atendimento e localização perfeita. Primeira possibilidade de concordância. Ou eu posso escolher concordar com a totalidade. E na totalidade, quando eu tenho um masculino e um feminino, prevalece sempre o masculino. Então, localização e atendimento perfeitos, atendimento e localização perfeitos. Como é que é, Dai? Quando o adjetivo vier depois do substantivo, ó, uma ideia de dois substantivos, né? Eu posso escolher concordar com o mais próximo, concordando em gênero e número com ele, ou eu posso concordar com a totalidade. Em todas as 4 frases, quem é que é perfeito? Tanto a localização quanto o atendimento. Agora, os dois últimos exemplos, quando eu escolhi concordar, tá vendo? Com a totalidade, eles apresentam maior clareza. Isso é uma coisa bem óbvia, porque quando eu escolho concordar com os dois, eu já indico de cara, efetivamente, que se refere aos dois substantivos. Então, quando eu busco maior clareza de informação, eu evito a possibilidade de concordar com o mais próximo e procuro, né, predominar sempre a concordância com os dois, porque eu estou buscando ser mais clara possível, né? Mas isso não significa que, por exemplo, se eu escolher concordar com o mais próximo, que eu vou produzir um desvio gramatical. Não, a gramática está correta, só que eu tenho uma falta de clareza, porque certamente a pessoa que não sabe da regra, que lê essa primeira frase, eu tenho certeza que ela vai achar que é só o atendimento que é perfeito. Ela não vai achar que a localização, por exemplo, é perfeita, tá? Mas vale para os dois seriam. Então, a de baixo aqui, a concordância de baixo é mais clara. Aqui a prof só botou os mesmos exemplos, né, para dar uma enfatizada, ó, blusa e sapato novos, concordando com os dois. Blusa e sapato novo, concordando só com o mais pertinho. Quando o adjetivo vem antes, ele obrigatoriamente concorda só com o mais próximo, nova blusa e novo sapato. A mesma coisa aqui, né? Tomate e alface saborosos, concordando com os dois, ou tomate e alface saborosa, concordando apenas com alface. A mesma coisa aqui.
Então, quer dizer que quando o adjetivo vem antes, eu não tenho aquela clareza de informação? Não, porque ele concorda só com o mais próximo, né? Não existe a possibilidade de concordar com os dois. Ah, Dai, mas eu só queria que o tomate fosse saboroso. Então, eu não posso agrupar. Eu tenho que dizer que eu comprei um tomate saboroso e uma alface. A partir do momento que eu agrupo os substantivos e opto por um único adjetivo, eu já estou fazendo isso porque ele tem validade para os dois, tá? Terceira regra agora. Quando eu tenho expressões como é bom, é necessário, é proibido, é permitido. Tecnicamente, essas expressões aqui, elas são expressões invariáveis. Não vai, por exemplo, para o feminino. Seriam expressões cujo adjetivo ficaria sempre no singular. Essa seria a regra geral. Como é que, na verdade, eu coloco na prática para conseguir fazer a distinção, porque ela tem uma variação? Quando o adjetivo acompanhar um substantivo que não tem determinante, fica no masculino. Por exemplo, água é bom. É proibido entrada. Tá vendo? Não tem determinante. A partir do momento que eu tenho um determinante para o meu substantivo, eu concordo com ele. Esta água é boa. Água é bom. A água é boa. Aquela água é boa. É proibido entrada, mas se eu digo a entrada, ele vai concordar com o determinante, com o artigo. É proibida a entrada. É necessário paciência. É necessária a paciência. É permitido entrar. É permitida a entrada. Sem determinante, invariável no masculino. Com determinante, normalmente um artigo, mas pode ser um pronome, pode ser qualquer outro termo, né? Aí ele vai para o feminino também, tá? Cerveja é bom. A cerveja é boa. Cerveja é caro. A cerveja é cara. A palavra só, ela vai ter duas equivalências. Às vezes ela pode ser variável, às vezes invariável. Quando ela for um adjetivo, ela varia. Quando ela for um advérbio, ela é invariável. Como é que eu sei quando é um, quando é outro, Dai? Quando só tiver equivalência a sozinho, ele é adjetivo, então varia. Cristina saiu só. Cristina e Débora saíram sós, porque está funcionando como um caracterizador. Saiu sozinha. Quando eu só posso colocar no lugar somente ou apenas, ele é advérbio, então ele é invariável. Eles somente, tá vendo? Eles apenas desejam ganhar presentes. Então aqui é invariável, né? Não dá para dizer eles sós. Eles só desejam. Só quero uma coisa. Eu apenas quero uma coisa, né? Quando equivaler a sozinho, então varia. Quando equivaler somente, não varia. Isso aqui é legal vocês irem fazendo um esqueminha, né? Por exemplo, usar um esqueminha de lembrete, né? Um resuminho, e ir colocando as configurações de significado. Com, sem, porque cada caso é um caso especial, mas eu consigo para todos eles um macetezinho para vocês fazerem a distinção. Quando eu tenho um único substantivo modificado por dois adjetivos que estejam no singular, podem ser usadas, então, duas construções, tá? Por exemplo, o substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. São expressões assim, ó. Admira a cultura espanhola e a portuguesa. Tem dois substantivos e um único adjetivo, tá vendo? Então, eu posso colocar o artigo aqui e aqui, e aí funciona como uma possibilidade de elipse aqui, né? De ocultamento.
Eu admiro a cultura espanhola e o que a portuguesa? E a cultura. Mas o meu adjetivo não está aparecendo, ele está no singular. Ou eu posso colocar o adjetivo no plural, correspondendo para os dois. Então, e omitindo o artigo. Admira as culturas espanhola e portuguesa. Mas ele é um modificador, tá vendo? As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Daria para fazer um por um, mas todos eles concordam em gênero e número com o substantivo a qual eles se referem. Por exemplo, seguem anexas as documentações requeridas. O que está sendo anexado? As documentações. Então, eu concordo com aquilo que ele se refere. Documentações está no plural e está no feminino, então, anexas. A expressão em anexo é invariável. Seguem em anexo as documentações, tá? A palavra obrigada concorda em gênero e número com quem está falando. Eu vou sempre dizer obrigada. O Arthur vai sempre dizer obrigado. Então, a menina agradeceu. Muito obrigada. E ele concorda em número também. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Quando eu passo adiante esse agradecimento, não é muito usual porque a gente diz que as senhoras agradeceram. A gente simplesmente fala assim, mas concorda em gênero e número. A menina agradeceu. Muito obrigada. O menino agradeceu. Muito obrigado. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Então, ele concorda em gênero e número. Nós mesmas faremos isso, disseram as garotas, ó, concordando em gênero e número. Seguem inclusos os papéis. Quem é que está sendo incluído? Os papéis. Ele concorda com o elemento que eu estou referenciando. Tá no masculino, tá no plural, então inclusos. Se fossem as fotos, inclusas. Se fosse o documento, segue incluso. Kits, estar kits com alguém, né? Já lhe paguei o que estava devendo. Estamos kits. Se eu dissesse o que eu estava devendo, eu estou kit. Nós estamos kits. A única diferença é que kits não estabelece uma concordância em gênero, só em número, né? A palavra bastante, caro e barato. O bastante a gente diz inclusive como macete para vocês trocarem pela expressão muito. Onde couber o muito, bastante. Onde couber o muitos, bastantes. As palavras são invariáveis quando forem advérbios, mas eles são variáveis quando forem, por exemplo, pronome. Então, vamos fazer primeiro o invariável aqui. Quando é que ele vai ser invariável? Quando ele estiver, por exemplo, caracterizando um adjetivo, um pronome adjetivo, um numeral, né? Então, olha aqui, as jogadoras estavam bastante cansadas. Dá para dizer que elas estavam muito cansadas? Não, né? Então, bastante aqui é advérbio, invariável. Olha aqui que o bastante caracteriza cansada, que é um adjetivo. Quando o bastante caracterizar um substantivo, que é o caso de pessoas, ele é um pronome, então ele é variável. De novo, quando o bastante modificar uma palavra que seja adjetivo, ele é advérbio. Então, ele varia. Quando ele estiver modificando, ó, quando ele se refere a um pronome, ele vai estabelecer, aliás, quando ele se referir a um substantivo, né? Ele vai concordar, porque ele vai ser um pronome, tá? Então, aqui, ó, bastantes pessoas. Ele é pronome. De novo, para ficar mais fácil, porque eu acho que ficou um pouquinho confuso, né?
quando ele caracterizar adjetivo, advérbio, invariável. Quando ele caracterizar substantivos, ele é pronome, varia. Ai, Dai, tem uma forma mais fácil? Troca pelo muito. Onde cabe o muito, é bastante. Muito cansadas, então bastante cansadas. Há muitas pessoas. Coube muitas, então coube bastantes. A palavra cara aqui, ó. As casas estão caras, mas eu achei caro ou eu achei barato. Quando aqui ficou um pouquinho fora, né? Quando cara for um adjetivo, porque caracteriza a palavra casa, a palavra cara é variável. Quando caro ou barato for um advérbio, porque vai caracterizar o verbo, ele é invariável. Qualquer palavra que caracterize, né, que traga essa ideia de adjetivo varia. Quando trouxer a ideia de advérbio, não varia. As casas estão baratas, mas eu achei barato. As casas estão caras, mas eu paguei caro. Por exemplo, hoje as frutas estão baratas, tá vendo? Ó, aqui ela funciona como adjetivo. A palavra meio e meia segue o mesmo esquema. Quando o meio for empregada como adjetivo ou numeral, ele varia. Quando o meio for um advérbio, não varia. Como é que eu sei isso? Olha só. Quando a palavra meio ou meia estiver diante de um substantivo, cerveja é substantivo. Então, essa palavra aqui varia. Concorda em gênero e número. Cerveja está no singular feminino, meia, singular e feminino. Meia cerveja, meio pão, meio cachorro quente, meia porção, porque porção é substantivo. Hoje eu vou embora meio-dia e meia, porque é meia hora, metade da hora. É só fazer a referência, eu digo 1h30, 2h30, 3h30, 10h30, 5h30, meio-dia e meia. Não existe meio-dia e meio, tá? É metade da hora. Quando o meio estiver diante de uma palavra que seja um adjetivo, meio que está aqui funciona como advérbio. Então, ele é invariável. A noiva está meio nervosa. De novo, Dai, como é que eu faço com a palavra meio? Igual às anteriores. Quando estiver diante de um substantivo, varia em gênero e número. Meias palavras, meia cerveja, meio pão, meia porção de polentas, meio mamão, meia maçã, meio-dia e meia. Quando o meio estiver diante de uma palavra que seja um adjetivo, ele funcionará como advérbio, então não varia. Meio nervosa, meio louca, eu estou meio atrasada. Esse meio que é variável equivale a metade. Metade da cerveja, metade da porção. Esse meio aqui que é invariável significa um pouco, não é a metade, é só um pouco. Então, ela está um pouco nervosa. Tá vendo a diferença entre os dois? Com a palavra alerta e menos, eles são advérbios, portanto, são sempre invariáveis. Quer dizer que não existe alertas, quer dizer que não existe menas e nem menor. Isso aqui é sempre desse jeitinho. Os escoteiros estão em alerta, eles estão sempre alerta e não estão alertas, tá? Não existe o plural. O escoteiro está alerta, os escoteiros estão alerta. O professor está alerta, a professora está
Alerta. Carolina tem menos bonecas, menos carrinhos, menos livros que a sua amiga. Sempre construções invariáveis. Depois a gente conversa mais um pouquinho, então, sobre concordância, tá?